Senhores deputados, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, olha como é importante, deputada Miriam Sobreira, o poder funcionar completo. Bastou a ideia, e ideia essa que jamais se concretizaria, de extinção de um órgão, de um assessoramento à Comissão de Direitos Humanos, deputado Sarto, para provocar toda uma discussão. A deputada Eliane, que é presidenta, já viu... Deputado Heitor, só para corrigindo, na verdade, nunca se cogitou extinção. Nunca. Na verdade, o contrário. De imediato, ontem, eu disse, olha, pensar em extinguir o Frei Tito, isso é impossível, porque já está dentro da cultura da casa, historicamente, já inserido dentro da Assembleia Legislativa. E isso criou um drama muito grande, obviamente. Os advogados, os estagiários, surpreendidos, e aí eu não tiro a razão do deputado Carlos Mano Marques de dizer que cargo comissionado não é ad eterno, realmente, a presidenta tem discernimento de como deva conduzir, e eu conheço a história da deputada Eliane Novaes, portanto, me tranquilizo em saber que, e já sabia, nem o Frei Tito vai ser extinto, vai ser, sim, ampliado, obviamente até com o chamamento de mais estagiários e mais advogados, para melhor servir, como vem servindo, ampliando ainda esse espectro de atuação. Eu não vejo, deputado Sarto, nenhuma comissão da Assembleia desfalcada de deputado. Todas as comissões, e olha que são muitas comissões, e o presidente Roberto Cláudio ampliou em mais 2 ou 3 comissões, nós temos mais 2 ou 3 comissões, para melhorar o desempenho do Poder Legislativo. E se uma daquelas comissões, um deputado declinar da sua situação de titular, imediatamente o presidente já chama um outro para assumir o lugar daquele que declinou do direito e do respeito e do prestígio de ser titular das comissões. O que me leva a fazer essas ponderações iniciais é porque no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, esse tribunal, que eu tenho sérios questionamentos sempre repetidos aqui com relação à sua composição, à sua conduta, esse Tribunal de Contas, que constitucionalmente existe e as regras de composição são as que estão na Constituição Federal e Estadual, esse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que é bom que se diga que é autônomo, independente administrativa e financeiramente da Assembleia, porque dizer que o Tribunal de Contas é órgão submetido à Assembleia, ou é órgão que a Assembleia tem ascendência, isso é uma inverdade e deva ser dita, porque não é. O Tribunal de Contas é órgão autônomo e independente. Pois este órgão autônomo e independente, que auxilia o Poder Legislativo, no controle externo das contas de governo, das contas da Assembleia Legislativa, e faz controle também do Poder Judiciário, o Tribunal de Contas vem funcionando de maneira ilegal, inconstitucional, deputada Eliane. Porque nós não temos lá, e eu faço esse apelo novamente, porque já fiz esse apelo oficialmente através de requerimento aprovado pelos senhores deputados ao presidente do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas nem tem hoje 7 conselheiros, porque o doutor Suetônio Mota se aposentou em janeiro de 2010, portanto, há um ano que o Tribunal de Contas não tem o 7º conselheiro, e o Tribunal de Contas também não tem os 3 auditores
estabelecidos pela Constituição do Estado do Ceará e pela Constituição Federal. Como eu já fiz o requerimento pedindo o concurso público daquele tribunal, e a Assembleia, que tem naquele órgão, um órgão de controle externo, em auxílio ao controle externo que nós fazemos, a Assembleia não vem sendo atendida pelo Tribunal de Contas do Estado. E por que é, minha gente, meus senhores deputados e senhoras deputadas, que o Tribunal de Contas está funcionando irregularmente? Por puro capricho de alguns conselheiros que resolveram não prorrogar, deputado professor Pinheiro, um concurso público de auditor. Concurso este feito 18 anos depois que a Constituição do Estado estabelecia a composição daquele tribunal. E só fez o concurso porque nós fomos ao Supremo Tribunal Federal em uma ação direta de inconstitucionalidade, e o Supremo Tribunal Federal determinou que aquela vaga, outrora pleiteada pelo governador do estado à época, doutor Lúcio Alcântara, e que indicava aqui o extraordinário nome do doutor Raul, e que a Assembleia aprovou e o doutor Raul não assumiu, e ainda bem que não assumiu, porque o Supremo Tribunal veio dizendo que aquela vaga não era do governante, e hoje está no Superior Tribunal de Justiça, graças àquela minha intervenção, de não aceitar o nome, não pelo nome, mas porque a formalidade não permitia que o governador indicasse mais um a compor a Corte de Contas, e que aquela vaga era de concursado. E assim foi feito o concurso, depois de 18 anos de atraso. E esse concurso foi feito, como foi feito no Tribunal de Contas dos Municípios, deputada Miriam Sobreira, e o Tribunal de Contas dos Municípios sabiamente prorrogou o concurso dos auditores. E logo em seguida precisou de um desses auditores cujo concurso foi prorrogado. Porque um auditor, deputado professor Pinheiro, teve que viajar para Mato Grosso e a vaga ficou a vacância. E com a vacância, o presidente Ernesto Saboia, que havia prorrogado o concurso por puro zelo, para deixar 3 auditores, ou 4 ou 5, em stand-by, para preencher uma eventualidade de vacância, e a eventualidade aconteceu, e a vacância foi preenchida. O auditor, o 4º lugar, assumiu o lugar que lhe era de direito. E hoje o Tribunal de Contas dos Municípios tem 3 auditores. O Tribunal de Contas do Estado, agindo de maneira pessoal, agindo de maneira a prejudicar um dos concursados, porque pertencia a esse concursado, mas era funcionário de carreira e estava no gabinete da conselheira Soraya Vito. E alguns conselheiros, na intenção de não chamar esse 4º auditor, porque já sabia que um dos auditores seria conselheiro, porque a vaga estava ainda vaga, o tribunal simplesmente, não atendendo sequer ao pedido desse poder, que eu apresentei requerimento aprovado por todos os deputados, solicitando a prorrogação do concurso, porque nós já sabíamos que um dos 3 auditores iria assumir a vaga de conselheiro, como assumiu o doutor Edilberto Ponte, que assumiu a vaga, hoje é conselheiro, veio dos quadros de auditor concursado. Ficou então, deputada Miriam Sobreira, novamente o Tribunal de Contas com apenas 2 auditores, quando a Constituição estabelece 3 auditores. E aí, deputado Sarto, já dista isso mais de ano, o tribunal funcionando só com 2 auditores, prejudicando o trabalho de auditorias, o trabalho de fiscalização, o trabalho que a Constituição lhe assegura e lhe dá como obrigação. E aí eu venho novamente à tribuna e vou aqui já advertir a presidência daquele poder, daquele órgão, que
entrarei com uma ação judicial, deputado Sarto, serei obrigado a entrar com uma ação judicial para solicitando a obrigação de fazer do presidente do Tribunal de Contas, para que se faça o concurso público para se estabelecer dentro da Constituição. Porque o Tribunal de Contas, que é um órgão que a Constituição lhe assegura o direito de ver a legalidade dos atos, não pode estar dentro da ilegalidade. Eles têm que estar dentro da constitucionalidade e dentro da legalidade. E o Tribunal de Contas funciona de maneira irregular, porque não tem os 3 auditores constitucionais, os 3 auditores que são substitutos de conselheiros. E a Assembleia pede delicadamente, fiz um requerimento, a Assembleia aprovou o requerimento, e há mais de ano que esse status quo não mudou, porque até a presente data o presidente do tribunal não fez ainda o concurso público. Às vezes dizem, mas o deputado vai desprestigiar o poder legislativo, buscando o poder judiciário. Não, eu não quero desprestigiar o poder legislativo, porque primeiro pedi ao próprio poder, através de requerimento, que pedisse, como está escrito no requerimento, ao senhor presidente do tribunal, que faça o concurso público para se estabelecer dentro do que a Constituição preconiza. E aí, deputado professor Pinheiro, o requerimento foi aprovado, encaminhado àquela Corte de Contas, e até hoje não houve nenhuma resposta concreta. Porque, deputado Sarto, quando o edital de concurso for feito, o concurso será realizado 3, 4 meses depois. O concurso, depois de realizado, tem uma série ainda de etapas até a sua homologação. Acontece muitas vezes de algum entrar na justiça, como é o caso de um procurador, que nós temos lá só 2 procuradores, porque um dos procuradores, o 4º lugar, entrou em juízo contra a classificação do 3º, por questionar um doutorado em um país da Europa, em Portugal. E aí nós já não temos os 3 procuradores, temos só 2, já não temos os 7 conselheiros, só 6, já não temos os 3 auditores, só 2, ou seja, o Tribunal de Contas hoje padece de uma omissão que o próprio tribunal não tem tido interesse em corrigir. E como o Tribunal de Contas não demonstra nenhum interesse em corrigir, a Assembleia pediu de maneira oficial, aprovou o requerimento deixa de ser do deputado e passa a ser de todo o corpo de deputados, no sentido de aquele órgão funcione de maneira completa para melhor exercer as suas funções fiscalizadoras, através de 7 conselheiros, através de 3 procuradores, através de 3 auditores, e o tribunal falta um em cada uma dessas instâncias. Falta um conselheiro, porque até hoje o procurador, que é o que vai assumir a vaga do doutor Suetônio Mota, é a vaga de procurador, só temos 6. Auditores, o concurso não foi prorrogado de maneira pessoal, por uma posição pessoal de alguns dos conselheiros, que, obviamente, essa posição pessoal dos conselheiros, o conselheiro presidente, na época, doutor Pedro Timbó, absorveu como presidente da corte, não prorrogou o concurso. E aí, presidente, eu serei obrigado a ir à instância judicial, constranger o Tribunal de Contas, porque, de maneira unilateral, não resolve os seus problemas internos que diz respeito a cumprir com a Constituição do Estado do Ceará. Então eu vim fazer esse pronunciamento, cobrar, obviamente, se o edital, e aí eu serei tolerante com o ano que pedi esse concurso, serei tolerante até a próxima semana, esperarei até a sexta-feira que vem, nós estamos na sexta-feira, até a próxima semana. Se não for baixado o edital de feitura de um concurso público para auditor, para preencher a vaga
que existe hoje no tribunal, deputado presidente Zé Sarto, eu terei que entrar em juízo cobrando à justiça para que determine ao senhor presidente a obrigação de fazer de um concurso público para preencher todas as vagas que hoje estão vagas naquele tribunal. Obrigado, presidente.